podcast de hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Jesus, aos 86 anos, médico ginecologista, e a gente vai contar um pouquinho da história e vamos fazer aqui uma reflexão também sobre a vida. Dr. Jesus que trouxe um livro aqui, já me entregou, Jesus Viegas, Alegres Saudades. Dr. Jesus, que satisfação recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, Zé Roberto. Para mim é um prazer imenso e eu gosto de falar, eu gosto de contar história. Estou sempre envolvido com pessoas, com gente e tal. É a minha vida. Envolvido com a comunicação também, de alguma forma? Também com a comunicação. Já trabalhou em rádio? Olha, financeiramente não, registrado não, mas já. Eu comecei em Cascavel, isso em 77, 78, com o Cacau, com o Edson Moraes, na Rádio Colmeia. Eu morava na Rua Mato Grosso, e a Colmeia era na Rua Mato Grosso, pertinho, e estava lecionando na Festival na época. Eu lecionava Ciências e Biologia. E aí eu consegui fazer um programa de novidades de ciências e de biologia. Então, onde é que eu pegava essa fonte? Folha de São Paulo. Toda sexta-feira eles publicavam um caderno especial sobre ciências, com as novidades do mundo todo. Era um negócio assim lindo, porque eram coisas realmente que a gente nem imaginava que estava acontecendo. E aí eu lia aquelas notícias e comentava, e fazia alguns sorteios, algumas coisas, entendeu? Com os alunos, com o pessoal, o público que estava de fora, fazia algumas perguntas ligadas à ciência, para o pessoal pesquisar e responder e ir lá e ganhar alguns prêmios. E uma das pessoas que eu convidei para trabalhar comigo na Colmeia, para me ajudar para trabalhar, para me ajudar lá no programa, quem? Beth Leal. Beth Leal, olha só. Ela era minha aluna. Ela era minha aluna e era daquelas alunas que realmente se destacava. Ela foi formada em biologia. Depois é que ela foi fazer direito e tal, e jornalismo. Mas ela se dedicou tanto que o pessoal da Colmeia resolveu contratar lá. Foi que ela começou ali. Começou ali. Então a gente tem um apreço muito grande, tem uma amizade bastante grande e tal. E aí eu trabalhei nessa época, né? Eu fiz esse programa na Colmeia. Depois eu participava com o Fernando Matos, né? Coro Santelmo e tal, aquela propaganda. E ele tinha um programa, fim da tarde, sobre literatura, poesia, uma série de coisas. Até o Márcio Couto foi lá também, o Pérez foi, que é médico. E participei com ele várias vezes. Participei algumas vezes do programa italiano, que tinha também na Colmeia, com o Nichetti, com o Zanata, com o Jaime Richetti, o pessoal da colônia italiana tinha um programa, eu participei algumas vezes ali. E esse outro era um programa mais demorado, foi um programa que demorou bastante tempo, que teve bastante tempo no ar, na Rádio Capital, do Jacis Kanagata. E eu ia com o Menezes, com o Ademar, geralmente era domingo de manhã. Então o senhor tem essa ligação com a comunicação, então, bem, eu gosto né? Bastante, E o senhor nasceu no Rio de Janeiro e está em Cascavel há quanto tempo? Nasci no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de 1939. Aí eu nasci no Rio, porque minha mãe era carioca, e tinha um médico dela, era do Rio de Janeiro. Meu pai estava instalando um bar e bilhares em Barra do Piraí. Aí ela se mudou para Barra do Piraí junto com ele. Quando eu nasci, ela foi para o Rio só para eu nascer e eu voltei de novo para Barra do Piraí, no estado do Rio, fica a 100 quilômetros do Rio. Fui criado lá e nesse período eu aprendi, fui no primário, escola primária, depois o ginásio, na época, científico, até o segundo ano científico. E aí saí do Rio, saí de Barra do Piraí e fui para o Rio de Janeiro. Fiquei no Rio durante alguns anos, quando eu fiz o terceiro científico e fui fazer faculdade de História Natural, Ciências e Biologia, hoje. Aí comecei a lecionar em colégios no Rio de Janeiro, colégio do estado, colégio do município. Durante 10 anos eu lecionei e nesse período, depois eu fui fazer medicina. Aí fiz medicina em Teresópolis, me formei, fiz residência médica no Rio de Janeiro em ginecologia e obstetrícia e aí em 9 de janeiro de 77, eu cheguei em Cascavel e cheguei para ficar. 77, depois não saiu mais. 77, não saí mais.
Eu tive aqui em julho de 76 para visitar a cidade, porque eu não conhecia. A minha primeira opção seria São José dos Campos, mas aí a vaga que tinha em São José dos Campos foi preenchida. Aí eu não tinha mais a vaga de São José, falei com os colegas de turma, tinha 3 colegas aqui do Paraná. Um de Londrina, um de Curitiba e o outro de Maringá. E eles me indicaram, vá para Cascavel. Cascavel é uma cidade que está começando a crescer, tem uma perspectiva muito boa e tal. E eu vim em julho, achando que estava um frio danado, trouxe um casacão. Cheguei aqui, estava um calor tremendo, deu aqueles veranicos de julho. Fiquei no Lorde Hotel e visitei 2, 3 colegas, entendeu? Vi como é que era a cidade, gostei e falei, eu vou voltar para cá. Quando foi em janeiro, então, 9 de janeiro, eu estava descendo aqui e estou até hoje. 77, o ano que vem vai fazer 50 anos. 50 anos. Olha só. De Cascavel. O senhor tem ideia de quantos partos? Olha, quantos atendimentos? Eu calculei, teve uma época que foi pena, porque a maioria dos partos eu fiz no Hospital Salete, na época. Hoje em dia não, porque eu tenho o HU. Mas na época era o Salete, que era o hospital que tinha o maior movimento inclusive de SUS, e eu dava plantão lá. E aí o que aconteceu? Eles tinham um livro grandão de todos os registros. E cada ano aquele livro preenchia, eles separavam o livro lá e tal. Teve um dia que eu fui lá no hospital para fazer um levantamento. Quando eu cheguei lá, o cara falou, nós não temos mais isso não. Falei, mas como não? Não, tá ali fora, se quiser dar uma olhada lá. Eu olhei, estava coberto com umas folhas de zinco, a água entrava, estava tudo podre, tinha perdido tudo. Eu calculei mais ou menos, pelos cálculos do SUS e tal, daria em torno de 15 mil. O ano passado eu tive lá no HU e falei até com o rapaz, escuta, calcula aí mais ou menos, o ano passado quantos partos eu fiz? 1.000 e não sei o quê. Então, em torno de 16, 17 mil, com certeza, passou por mim. E muitas pessoas hoje, elas contam essas histórias, né? Pessoas que estão hoje na cidade, que são influentes, inclusive, que têm participação ativa, não é? Que têm contribuído para o desenvolvimento de Cascavel, elas têm relatado. Exatamente, tem muita gente aí que a gente teve a oportunidade de fazer o parto. Eles contam isso para o senhor de vez em quando? Conta, eu já ouvi toda hora. Assim. Ontem mesmo à noite eu encontrei, estava no aniversário da minha filha, e encontrei com uma moça, que é a colega dela, que falou assim, você fez o parto do meu irmão, lá no Hospital Salete e tal. E eu estou sempre... E o senhor está ativo ainda? Como é que está a agenda hoje do Dr. Jesus? Olha, a minha agenda, eu não digo que é uma agenda apertada, mas é uma agenda que eu tenho que jogar os horários, as atividades, as coisas. Porque, quer ver? Vou contar para você a minha vida, como é que é. Segunda-feira de manhã, às vezes, 1, 2 vezes por mês, eu tenho plantão na policlínica, 6 horas de plantão. Entre as 7 saio à 1 da tarde. Isso pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes, quando eu troco o plantão, aí eu vou para o Sim de Loja. Trabalho no Sim de Loja de manhã e de tarde. Segunda-feira à tarde, depois das 3, eu vou para o consultório. Aí depois eu vou fazer pilates. E aí depois eu vou para casa. Na terça-feira eu pego às 7 da manhã no HU, é um plantão de 24 horas. Saio quarta-feira às 7 da manhã. Aí vou em casa e tal, banho, café, aquela coisa toda, vou para o Sim de Loja de novo, de manhã e de tarde. Aí de tarde vou para o consultório, quarta-feira de tarde também tem consultório. Saio do consultório, vou para o Pilates de novo. Na quinta de manhã eu tenho Sim de Loja também e quinta à tarde Sim de Loja. Aí depois do Sim de Loja eu tenho Pilates. Depois eu tenho, na maioria das vezes, eu tenho plantão na policlínica à noite, quinta-feira à noite. Aí sexta-feira de manhã eu tenho HU, 12 horas. Aí eu pego 12 horas, vou de 7 às 19. Aí no sábado, às vezes eu tenho plantão, outras vezes não. Quando eu não tenho plantão, eu estou na feira de manhã cedo, 7h30, 8 horas, eu estou na feira, o pessoal já me conhece, já conheço os feirantes todos e tal, já me chamam pelo nome. E no domingo, às vezes eu tenho plantão, às vezes não. Esse final de semana, por exemplo, eu tive plantão ontem, sábado, 12 horas na policlínica, depois de noite, uma reuniãozinha do aniversário da minha filha, e aí fui para casa dormir. Hoje já estive na feira de manhã, e agora estamos aqui conversando. Hoje é domingo, estamos aqui conversando. E só conseguimos espaço na agenda do senhor para esse bate-papo no domingo de manhã. Porque durante a semana é uma loucura. Estava ocupado. Mas a vida é boa, entendeu? Eu não tenho, assim, o que reclamar. Graças a Deus, eu
a cada dia eu agradeço a Deus pela saúde que tenho, pela vida que tenho. Eu tenho 2 filhos participando comigo, tenho o terceiro que faleceu há 10 anos atrás num acidente de carro, que era o Caco, faleceu com 34 anos. Aliás, ali foi um golpe duro, né? Foi, mas é tal coisa. E vocês a gente, dentro de uma visão, dentro de uma visão espiritualista, a gente sabe que a vida não acaba. Então são etapas da vida da gente, cada um tem uma etapa para cumprir. Eu ainda estou cumprindo a minha, não sei até quando. Aos 86 anos, uma vida ativa, alimentação, até para as pessoas que nos acompanham neste momento, de repente alguém está perguntando, mas o que o Dr. Jesus come? Olha, eu como a comida do dia a dia, do trabalhador. Eu vou à feira, eu gosto de jiló, eu gosto de abobrinha, eu gosto de berinjela, batata, cenoura, os legumes de um modo geral, entendeu? Macarrão, arroz, feijão. Lá em casa tem feijão todo dia. E nós temos o hábito do feijão preto, porque o Rio de Janeiro come muito feijão preto. O Rio de Janeiro quase que não come o carioquinha. Chama carioquinha, mas não é carioca. O feijão não é de lá. É mais aqui do Paraná. E lá a gente tinha um hábito do feijão preto. É tutu de feijão, é feijão preto e tal, feijoada, tudo com feijão preto. E às vezes a minha mulher gostava muito de cozinhar. Ela fazia uma feijoada com feijão branco, um cassoulet que ela chamava, e era uma delícia, né? Mas entrava feijão branco, entrava grão de bico e tal, e os condimentos todos lá. Mas a minha comida é uma comida normal, entendeu? Eu gosto de tomar um vinhozinho de vez em quando, um copinho de vinho uma vez ou outra. Bebida destilada, não tomo nenhuma. Eu não gosto de uísque, cachaça, gin, vodka, nada disso. Nem as batidinhas, nem nada. Às vezes um vinho licoroso, um vinho do Porto, um licor, né? Depois de uma refeição a gente ainda toma, mas as destiladas de um modo geral não, mais as fermentadas. E lá uma vez ou outra, cervejinha. Quando o pessoal está tomando cerveja, eu tomo. Mas tomo um copo, 2, não tomo mais do que isso. E as refeições são 3 vezes por dia ou mais? Olha, normalmente eu tomo café, lanche, tomo cafezinho durante o dia. E tem um defeito que eu tenho que reconhecer. Eu bebo muito pouca água. Eu teria que beber mais água, mas bebo pouca, até pela questão de hábito da rotina, eu não me habituei a tomar água contínua. Tanto que eu já ganhei não sei quantas garrafinhas, tenho cada uma num canto, está sempre seca. E almoço, depois à tarde quase nunca tem café, tem lanche, cafezinho durante a tarde, nos lugares que eu estou. E quase sempre agora eu criei o hábito por causa da minha mulher. Minha mulher ficou 8 anos em cadeira de roda, cama, dependendo, ela sofreu um acidente e ficou sendo cuidada com uma série de pessoas que estão na minha casa. E isso fez com que eu mudasse um pouquinho o hábito e tentasse tomar um café. Aí eu tomava o café com ela, entendeu? Geralmente entre 6 e 7 horas da noite, quando eu não tinha o Pilates e tal, quando estava folgado, eu ia para casa para tomar um café com ela. Aí tomávamos o café e eu passei a ser noveleiro, da novela das 6 e das 7. Eu passei durante o período em que ela esteve doente, porque ela gostava de novela, gostava de ver, e eu acompanhava junto com ela. Depois ela faleceu, eu também parei e não tenho visto mais. E à noite eu janto. Pelos médicos que cuidam da gastronomia, que cuidam da alimentação e tal, nutricionistas, eles acham que comer muito tarde não é bom. Mas quase sempre eu janto 10, 11 horas da noite, a hora que eu chego em casa eu vou jantar. E janto. A comida que tem eu esquento e tal, faço lá. Mas daí não dorme em seguida, leva mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Geralmente eu vou deitar meia-noite, 1 hora da manhã. Ontem mesmo fui deitar, já era meia-noite. Vi um pouquinho da televisão e depois fui dormir. E exercício? Exercício, Pilates, 3 vezes por semana. Isso é rotina, já faço há mais de 15 anos. É o exercício que o senhor faz? Caminhadas às vezes, caminhadas às vezes. Eu agora estou meio proibido das caminhadas, porque eu tive um desgaste, uma lesão de glúteo e de articulação da coxa direita. Então o ortopedista recomendou, olha, não convém fazer e tal, dá uma melhorada. Vamos ver, daqui a uns 15 dias termino a fisioterapia e vou repetir o exame para ver se melhorei, para voltar às caminhadas, que eu adorava caminhar domingo de manhã, inclusive quando eu não estava no plantão. Eu saía, ou Tancredo Neves, ou Avenida Brasil, ia até lá em cima, até lá na Praça Imigrante, voltava, ia lá do outro lado, na Praça Itália,
E o senhor tem uma presença marcante também, em anos anteriores, na participação naquele evento da MIC, né? Exatamente, o evento Caminho da MIC, o Terra do Caminho Sol. Terra do Sol. Exatamente, eu fiz várias vezes e tal. Quem me entusiasmou as primeiras vezes, a primeira vez que eu fui, foi o Celso Bevilacqua e o Jorge Santos, né? Que estavam ali, que entusiasmaram e tal. E eu comecei, o Celso continua, o Jorge parou de vez, mas eu continuo fazendo as caminhadas ali. Maravilha. Eu gosto muito. Estive, inclusive, no lançamento da caminhada esse ano. Esse ano, né? E está aí analisando para ver se participa ou não, né? Estou doido para poder ser liberado pelo ortopedista. Vai ser em novembro. Ouvi falar que o senhor não tem dor de cabeça, não sente dor de cabeça. É verdade, doutor? É verdade. Eu não me lembro quando eu tive dor de cabeça. Não tenho dor de cabeça. Eu me lembro, eu até contei uma no história. Sentido literal da palavra, eu estou preparando um livro que deve sair no dia 18 de dezembro, lá na Associação Médica. Vocês já estão convidados. Às 8 horas da noite nós estaremos lá lançando o livro, se Deus quiser. E ele vai querer. Tem uma história que eu uma vez estava com dor de cabeça, mas foi por causa de uma batida de carro. Eu tinha parado na esquina da Cuiabá com a Tancredo e estava indo para o HU e veio uma motorista desavisada que estava procurando uma bolsa embaixo do carro e não viu que o sinal fechou e eu parei, eu tinha um carro pequeno. Ela bateu atrás, o carro foi jogado do outro lado da rua, do outro lado da coisa, eu caí, aí tinha uma joaninha, um carrinho da polícia parado do meu lado. E aí eles correram, foram me socorrer e tal. Aí eu fiquei com dor de cabeça, porque eu bati com a cabeça no espelho e no vidro, apesar de estar com cinto, mas mesmo assim não tinha airbag naquela época, o carro não tinha airbag. Mas era dor da lesão ou era uma dor da lesão? Não, era dor da lesão, não era dor de cabeça. Não era dor de cabeça, era dor da lesão, da pancada que eu dei. Olha só, então o senhor não sabe o que é dor de cabeça? Não, realmente não sei, graças a Deus não sei. Que é muito comum, né? Dor de cabeça, A minha enxaqueca. mulher andava com remédio para dor de cabeça na bolsa o tempo todo. A minha filha, vira e mexe, está reclamando de dor de cabeça e tal. Porque a dor de cabeça é uma reação de que algo não está legal no corpo, é isso, exato. né, doutor? De repente alguma Também coisa. é. A pessoa come alguma coisa, um alimento, aí ele sente dor de cabeça, né? Bebe ali alguma coisa, mexeu no fígado e tal, dor de cabeça. O senhor não tem isso? Não tem, sabe o que realmente não tem. Não sei o que é isso, não. Graças a Deus estou distante. E depressão, mal do século, já há alguns anos, algumas décadas, se fala muito dessa questão aí, da depressão. E a depressão tem remédio. A depressão tem remédio, deve ser tratada como uma doença e deve ser medicada. Tem muita gente que fala, não, depressão é porque você está mal influenciado pelos espíritos do mal, que isso e aquilo. Mentira, não é nada disso. Depressão é uma doença, é a falta de alguns hormônios que vão te dar aquela sensação de bem-estar. E quando você tem depressão, você precisa procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra, um clínico, mas procure para que ele possa te dar a medicação correta. E esse negócio também de ficar tomando remédio, porque o fulano toma, porque o beltrano toma, é errado. Cada um tem um comportamento diferente, cada um tem um organismo que às vezes responde a determinado medicamento de uma medida diferente. Então, faça a consulta, vá lá, veja por que você está assim, entendeu? Porque a depressão tem cura e tem tratamento. O senhor com 86 anos e acompanhou ao longo da história muitas mudanças, né? Hoje a gente fala muito da tecnologia, da informação, da internet, essa loucura toda, né? A correria. Como é que o senhor vê esse período, essa transformação toda e a necessidade de se adaptar? O senhor foi se adaptando a cada período, a cada momento, para ter essa condição de vida hoje aos 86 anos, embora com a agenda lotada, mas com a cabeça boa. Sim, eu acho que é tal coisa, é a gente nunca se deixar levar pelas coisas ruins, pelas maldades, ficar brigando com as pessoas, Eu acho que uma coisa importante na vida da gente é a gente, às vezes, ser omissos em determinadas respostas, que seria uma maneira, digamos assim, delicada de perdoar. Quando a pessoa te faz um mal, quando a pessoa
te faz alguma coisa de ruim, se você ficar lembrando daquilo o tempo todo, se você ficar querendo se vingar, querendo responder, você acaba se sentindo mal, você acaba ficando angustiado, você fica enraivecido e aquilo tudo é prejudicial para você. Então a melhor coisa é tentar não responder. Eu tinha um colega de turma que já faleceu, que era o Farias, que fez medicina junto comigo, era até um coronel da PM. E o Farias dizia o seguinte: não brigue, espere a poeira descer e depois fale alguma coisa. E realmente é a grande verdade, porque na hora da emoção, na hora da irritação, você diz coisas que depois nunca mais você consegue tirar, né? As palavras são flechas que saem e que não voltam. Essa que é a grande verdade. Então, na hora da irritação, cala a boca, fica quieto, sai de perto, mas não brigue, porque você só vai se atrair coisas ruins para você. E eu acho que eu encaro a vida de uma certa maneira, entendeu? E isso vale para tudo, doutor Jesus? Vale para tudo. tudo. Eu Trabalho, procuro, em casa, no próprio com o vizinho, trabalho, eu procuro às vezes família. engolir em seco. Às vezes o cara fala assim, pô, mas você fala assim, ó, de vez em quando você tem que engolir uns sapos. Né? Você engole, fica quieto e tal, faz um pequeno comentário com alguém que sabe que não vai levar aquilo adiante, entendeu? Mas evita essas discussões, porque isso aí realmente deixa a vida das pessoas mais angustiada, mais amolada, né? Tem gente que às vezes não consegue se controlar e aí acaba criando inimizades, acaba criando atritos sem necessidade. O senhor não tem vícios? Não, não tenho. Não fumo, não bebo. Foi gozado que eu comecei a fumar, meu pai fumou durante muitos anos, quase, sei lá, 40, 50 anos. Ele durou quantos anos? Ele viveu com 100 anos e 6 meses. 100 ele anos morreu e com 100 anos e 6 meses. Nós fizemos uma grande festa quando ele completou 100 anos em Aracaju. Depois ele acabou se acidentando e fez a cirurgia, teve uma fratura de fêmur. Aí ele fez a cirurgia, até um neto foi que o operou lá em Aracaju, eu fui para lá. Eu estive com ele, quando ele saiu da sala de cirurgia, ele conversou comigo, que foi feita a hack. E ele conversou comigo e tal, não, tudo bem e tal, vai para casa da sua irmã, amanhã cedo você vem aí no estoque, eu vou para a UTI agora. Queria ficar na UTI porque pós-operatório. Ele teve uma trombose e acabou falecendo. Qual que era a atividade dele? Ele foi caixeiro viajante durante muitos anos. Teve bar, teve bilhares, teve padaria, depois foi caixeiro viajante. E a mãe do senhor? Era dona de casa. Ela chegou morreu com 96. 96. Ela Então, teve os dois Alzheimer viveram e tal bastante. nos últimos anos e morreu com 96. E a Eles gente- viveram os últimos anos da vida deles em Aracaju, que a minha irmã é casada com um sergipano, mora em Aracaju, tem 7 filhos e não saiu mais de lá. E os meus pais foram morar lá com ela. Quando estava para nascer o 7º filho, a minha mãe foi e não voltou mais, que ela morava no Rio de Janeiro. Olha só. Aí ela foi, meu pai depois acabou se aposentando, foi para lá também e viveram lá o resto da vida. E a gente está falando sobre vícios, o senhor falava do pai do senhor e o senhor não teve... Né, meu pai fumou durante muitos anos. E eu, com 11, 12 anos, estava no ginásio, comecei a roubar cigarro dele para fumar. A gente fumava escondido, era o grupinho do ginásio que fumava escondido. E aí, ele parou de fumar. Parou de fumar, eu não tinha mesada, acabou a minha fonte. E eu também não fumei mais, foi uma graça aquilo para mim, muito bom. Ele já tinha consciência de que o cigarro não era bom. Não muito, não muito. Porque Mas eu tenho a naquela impressão de época, que, pelo que o senhor está descrevendo, quando o senhor começou a fumar, ele falou, vou parar porque senão meu filho vai continuar fumando. Mas não foi por isso. Ele parou porque o pessoal falava que tinha que parar de fumar e tal, ele tinha consciência, eu não tinha. E ele contava a história o seguinte, que ele, como era viajante, o final de semana ele ia para o Rio de Janeiro para prestar conta na casa em que ele trabalhava, Coelho Duarte Importadora Limitada. E comprava cigarro, geralmente ele comprava cigarro para a semana toda lá. Ele fumava ou Caporal Douradinho ou Mistura Fina. E ele falou que chegou numa charutaria daquelas lá para comprar os cigarros. Ele comprava um pacote de cada. Quando foi comprar, não tinha, estava em falta. Ele pediu o outro, também estava em falta. Aí, segundo ele falou, chegou a hora de eu parar de fumar. E parou de fumar de estalo, assim. Nunca mais fumou. E aí o senhor parou também. E viveu até 100 anos e 6 meses. Quer dizer, então vale a pena parar de fumar, gente. Você que está fumando, tem metade da idade, está na hora. Olha que mensagem bacana aí, né? E aí o senhor pitou um pouquinho ali com 11 anos, 12 anos, depois não foi mais. Nunca mais. Nunca. Não. Que o cigarro, na verdade, realmente é prejudicial, não tem. E hoje em dia,
tem muita gente que está achando que está fumando aquele cigarro vape, né? Eletrônico, aquele né? eletrônico, que aquilo não faz mal. Faz o mesmo mal que faz o outro, com certeza. O senhor falou no início sobre o livro, o senhor também é escritor, não é? São eu gosto de escrever e tal, e fui até convidado pelo Antônio de Jesus para entrar na Academia de Letras aqui de Cascavel. Isso. Nós vamos ter um congresso da Academia de Letras, foi bom você ter falado. Nós vamos ter um congresso da Academia de Letras, dia 28, 29 e 30 de agosto, lá no teatro. Vamos ter as atividades. Dia 28 começa à noite com a abertura e depois tem a sessão solene. Depois, no sábado, nós vamos ter o dia inteiro de palestras e programações. Inclusive, um colega nosso da medicina vai falar também, que é o Márcio Couto. Tem uma palestra sobre um assunto literário. Tem várias pessoas convidadas, o pessoal de Curitiba e de outras cidades do estado. Vai ser o congresso estadual, que é feito anualmente pelas Academias de Letras, e vai ter esse ano. E aí eu gosto de escrever. E, de vez em quando, escrevi no Jornal Paraná durante muito tempo. Eu tinha uma coluna no Jornal Paraná sobre ciências e medicina. Paraná que completou esse ano, o Jornal Paraná, 50 anos. 50 anos. O senhor é um leitor do Jornal Paraná também. Também. Né? Olha só, e esse livro aqui, Medo de Sangue, eu vi um título aqui, o senhor tinha medo de sangue? No início tinha. Isso aí foi uma história que eu conto, que eu era pequeno, a minha mãe era dona de casa e tinha um varal de roupa daquele tipo de um arame grossão, né, aquele cabo esticado, e a roupa agarrou e ela subiu num banquinho, num toco de madeira. Nós tínhamos fogão a lenha, então no fogão a lenha ela sobrava de vez em quando aqueles toquinhos, e ela pegou um toco daquele para servir de banco para tirar a roupa da corda. Quando ela subiu, o toco mexeu, ela caiu e ficou com a mão atravessada naquele arame. E aí ela correu, ela não podia sair dali e pediu ajuda para mim. Vem cá, me ajuda aqui e tal, para eu trazer uma cadeira para ela poder subir na cadeira e tirar a mão do arame, porque o arame atravessou a mão dela. E você sabe que eu passei mal, eu quase que desmaiei. Ela saiu do arame e teve que me socorrer, porque eu estava desmaiando por causa do sangue. Isso eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí, nessa idade. E depois se tornou médico. E depois disso me tornei médico, e o sangue pra gente hoje é muito importante, né? Não só evitar os sangramentos, como muitas vezes fazer prescrição de sangue. E o que motivou o senhor a fazer medicina? Olha, talvez tenha sido motivado pela própria mãe. A mãe? A mãe motivava bastante a gente e tal para fazer medicina, para eu fazer medicina. E eu acabei fazendo medicina. Eu gostei e fui, e hoje em dia e se hoje realizo bem. É difícil fazer medicina, né? Para muitos ainda há uma dificuldade, embora tenham vários caminhos, mas naquela época era muito mais difícil ainda. O senhor era de família rica? De repente alguém vai perguntar, o doutor Jesus era de família rica? Não era de família rica, não. Meu pai era viajante comercial, minha mãe dona de casa, a gente vivia uma vida humilde, uma cidade pequena, Barra do Piraí, durante muitos anos, e depois fomos morar no Rio de Janeiro. Mas eu fiz, porque aí eu já estava trabalhando, e fui para uma faculdade paga, que foi a faculdade, a FESO, a FESO também é a faculdade do Miroslav Bilac, ele se formou lá na FESO, e do Mandetta, que foi ministro da Saúde, eles também se formaram lá na FESO. E a FESO faz, esse ano, 60 anos de escola, e eu vou, inclusive, no dia 19 de novembro, eu estarei lá em Teresópolis, se Deus quiser, para participar da solenidade de 60 anos da escola. O curso naquela época, para o curso agora, não sei se o senhor tem informações sobre como que o curso é ministrado hoje, mudou muito, doutor? Porque a gente sabe das tecnologias, das ferramentas, mas na essência... Mudou em termos de tecnologia, praticamente. Hoje em dia tem muito mais tecnologia. Nós tivemos agora, visitando, há 2 anos atrás, em 2024, nós tivemos 50 anos formados e tivemos uma visita, uma solenidade lá em Teresópolis. E visitamos a faculdade, totalmente diferente do que era a nossa faculdade, entendeu? Muito mais tecnologia, muito mais aparelhagem, muito mais coisas que você vê e que naquela época a gente tinha que imaginar.
ou tinha que, porque não dava para estudar no vivo, tinha que, hoje em dia não, hoje em dia tem aqueles bonecos todos eletrônicos que pulsa, que faz isso, que faz aquilo, coisas assim inimagináveis. A própria muito inteligência bonito. artificial, né? Traz algo ali com muita clareza. Né? Agora, quando eu tive lá 22, 24, ainda não tinha muito desenvolvimento, mas de qualquer jeito, muita coisa da parte eletrônica funcionando na faculdade, entendeu? A parte de laboratório, a parte anatômica, muito bonito. Quantos anos o senhor tem de médico mesmo? 50. 50 redondos? Eu fiz 50 e esse ano eu faço 52. Ah, vai fazer 52 anos. 52, eu recebi inclusive uma medalha do CRM do Paraná em 2024, lá em Curitiba. O CRM, ele premia aos médicos que completam 50 anos em atividade. O senhor tem 86, médico já depois dos 30. Exatamente, porque eu tinha feito antes História Natural, eu era só professor. Eu lecionei até hoje, eu adoro lecionar, eu gosto de palestras, eu gosto de contato com os alunos, entendeu? E a gente tem os alunos que são os residentes, que já são médicos, e alguns alunos que são do 6º ano que vão nos ajudar também, lá no Hospital Universitário. A vida pública, na carreira política. Eu sempre gostei. Eu no Rio de Janeiro era leitor assíduo do jornal Tribuna da Imprensa. De quem era? Carlos Lacerda. Isso. Então aquela turma toda da direita, porque meus pais foram, digamos assim, não digo apoiadores, mas eram entusiastas do brigadeiro Eduardo Gomes, quando entrou o Getúlio, na época da Revolução, em 50 e poucos. E aí eu sempre acompanhava junto com eles. Eles ouviam muito rádio, eu estava sempre ouvindo e tal. Na época a rádio era a Rádio Nacional, a Rádio Jornal do Brasil, que a gente ouvia no Rio de Janeiro. E depois, para o Rio de Janeiro, teve o governo Carlos Lacerda, né, o Clube da Imprensa, aquela coisa toda. Eu sempre gostei de ver, acompanhar a política, mas nunca me filiei a partido nenhum. Quando cheguei em Cascavel, o primeiro convite que eu tive de trabalho foi do Renato Loures Bueno, para ser assessor dele. Ele seria o secretário de saúde do Jacis Canagata, que havia ganho as eleições. Então, a eleição foi em outubro, janeiro ele iria assumir, e ele falou: Jesus, se você quiser, eu estou precisando de um assessor, você quer trabalhar comigo? Eu falei: eu estava chegando em Cascavel, eu falei: claro que quero. Então eu fui assessor do secretário de saúde durante um ano. Quando chegou no final do ano, ele se candidatou a deputado estadual. E virou-se para mim e falou assim: olha, você fica aí porque eu estou me licenciando para ser deputado estadual. O Jacis Canagata, virou-se para mim e falou assim: Jesus, eu queria que você continuasse na Secretaria de Saúde. Eu falei: só que, seu Jacis, eu não sou político. Eu mexi com ele: eu não sou político. Ele falou: não, política faço eu quero um técnico. E aí eu passei a ser o secretário de Saúde. Então eu fui secretário de Saúde em Cascavel durante 4 anos, porque houve uma prorrogação de mandatos para 5 anos para o pessoal, para ter os cargos juntos. E aí nós conseguimos inaugurar 10 postos de saúde na cidade, que tinha um posto só, que era o posto central, ali ao lado dos Correios, na Souza Naves, e tinha o posto de Santa Teresa. Santa Teresa pertencia a Cascavel na época. Isso foi fim da década de 70, início da década de 80? Exatamente, no governo do Jacis. Nós inauguramos 10 postos de saúde. Os postos dos bairros todos foram inaugurados na minha gestão. O Jacis que ajudou com os outros secretários. Essa foi a presença do senhor na vida pública como secretário de saúde por 4 anos? Agora, cargo eletivo o senhor nunca disputou? Sim, já. E aí fiquei 4 anos trabalhando em posto de saúde, depois que saí da prefeitura. E aí fui convidado a ingressar no PFL e ser candidato a vereador. Aí fui vereador durante 2 gestões. Tem o meu retrato lá na Câmara. É verdade. Fui vereador durante 2 gestões. 2 gestões foi na década de 80? 82 até 90. Eu comecei em 82, terminei parece que em 92. Foram 2 gestões. Depois disso o senhor não quis Depois mais. Disso não. Aí agora eu parei e tal. Aí foi teve uma época, aí eu conto essa história no livro, eu vou dar um spoilerzinho aqui. Teve uma época em que eu fui chamado para ser candidato a deputado estadual. E por motivos outros, eu acabei não sendo o escolhido. E aí não fui, mas essa história está no livro. Partido pelo PFL. E aí acabaram optando por outro nome naquela ocasião. ocasião. Por outro nome na época,
E o senhor estava firme para disputar? Estava tranquilo? Iria para a batalha? Tem uma história no livro que eu estou lançando, que é Um Tango Não Dançado, é o título do coisa. Eu não vou contar aqui, porque senão perde a graça. Né? É. Pra quem vai E ler o livro aí, depois. nessa história, nós íamos para a Argentina para uma semana de férias na Argentina. E acabou que eu não fui por causa da convenção partidária. Eu perdi a passagem, perdi a eleição. Porque eu não fui candidato. Não cheguei a ser candidato. E aí, ficou mesmo na medicina. E aí né? fiquei só na medicina e tal, lecionei durante esses anos todos na FCVL como professor. Lecionei quando cheguei aqui, comecei a lecionar no Wilson Joffre. Até hoje, de vez em quando, eu encontro com alunos que foram meus alunos no Wilson Joffre. Eu fui seu aluno no Wilson Joffre e tal. Eu lecionei lá durante 1 ano e meio. Lecionei num curso de artigo 99 também. Era eu, Barater, o Luiz Carlos Vettorazzi, eu, Cir. Nós lecionamos num cursinho de... E quando o senhor fala nesses nomes, a gente vê que muitos já foram embora. Sim. Né? Qual que é o sentimento que o senhor tem? Olha, saudade. Sentimento de saudade. A gente tem... São boas lembranças, entendeu? Realmente são lembranças muito boas. Porque, graças a Deus, se eu falar com você que eu tenho inimigos, eles são chamados inimigos ocultos, porque eu não sei quem são. Tem gente que não gosta de mim, é claro, porque nem todo mundo agrada a todo mundo, né? Não existe unanimidade. Né? Não existe unanimidade. Mas eu acho que eu, pelo menos, não guardo rancor, não guardo raiva de ninguém, nem nada. Problemas existem, dificuldades existem na vida de todo mundo, a gente tem que superar. As amizades do passado, elas são realmente diferentes das amizades de hoje? Isso é normal também? Olha, não sei se são diferentes. Eu acho que as pessoas são diferentes. E a gente vai passando, e com o passar do tempo, a gente vai tendo também uma interpretação diferente. Exato, Isso muda, né? Muda. Porque o que a gente encarava é que, às vezes, hoje em dia tem muita coisa falsa, tem muita coisa que o cara fala assim, não, porque eu tenho não sei quantos amigos, porque eu tenho não sei quantos... Tem nada, tem um contato, que ele vê a figura da pessoa pela internet e às vezes nunca apertou a mão daquela pessoa, nunca teve um abraço daquela pessoa e se diz amigo. Não é amigo, amigos são seguidores. Poucos. São poucos amigos, né? Exato. Muito poucos, dá para contar nos dedos. Não sei, o senhor não, porque talvez o senhor tenha muito mais, mas a maioria... vai ficar faltando dedo. Ah, que bom, né? Vou ver isso, doutor Jesus, porque as pessoas costumam dizer isso. Né? Os verdadeiros amigos são poucos, não dá nem para contar nos dedos. Não, mas o senhor também, eu tenho grandes amigos, eu tenho amigos mesmo. Tenho gente que a gente faz aquela brincadeira, que vai tirar a camisa, entendeu? Por mim, isso tenho, e a gente tem que reconhecer isso. Eu tenho um hábito que é um hábito que talvez eu tenha aprendido com a minha mãe, tenha aprendido com a família. Cumprimentar as pessoas nos aniversários. Eu adoro fazer isso. Adoro ligar para as pessoas, parabéns e tal. E é ligar mesmo, não é aquela mensagem pelo WhatsApp. Hoje, não sei quando... Se bem que dá para mandar mensagem. Quando é que esse programa vai para o ar, mas... Vai para o ar ainda hoje. Gravação, mas hoje é aniversário da Olga. Olga Bongiovanni? Olga Bongiovanni. Olha só. Dia 16 de agosto. Já falou com ela? Não, ainda não. Não falei. Vai falar com ela. Falar depois. Olha só. E o senhor Mas eu sempre tenho uma agendazinha com os telefones daqueles colegas de medicina, colegas daqui, dali e tal, tem sempre um outro, e a gente está sempre... infelizmente, hoje em dia, a maioria do pessoal não atende mais telefone, o pessoal só se comunica por mensagem. É ruim, porque você não ouve a voz da pessoa, né? Você não consegue falar muitas vezes aquilo que você quer. Então, deixa a mensagem, o cara agradece por mensagem e... Pode até falar, mas não tem aquela troca, né? Eu sinto falta disso, e eu gosto de pegar o telefone e ligar para a pessoa, entendeu? Ouvir a pessoa atender do outro lado. Porque no WhatsApp pode mandar mensagem de voz, a mensagem vai, mas é aquela mensagem gravada, né? Exatamente. É algo mais técnico, né? Não tem aquela interação, né? Exato. Edson Moraes, o senhor falou que é bastante amigo dele. O que o senhor diria para o Edson Moraes? Que, aliás, está atravessando um momento difícil na vida agora. Olha, um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, tem uma visão de mundo muito bonita, uma visão muito, digamos assim, de tentar abraçar as pessoas, de tentar
acolher, de tentar sustentar, ele é dessas pessoas. E é crente em Deus e tal, é uma pessoa que é muito bacana. E a gente deseja para ele saúde, que passe por essa fase difícil que está passando e que supere tudo isso. E o senhor, o que mais quer conquistar na vida? Como que o senhor vê, olhando para frente, o que o senhor enxerga? Olha, de vez em quando sair um pouco mais, inclusive eu já tive relacionando uma série de coisinhas para fazer para o ano que vem. Meu companheiro de viagem é meu filho. Apesar de estar casado com neto e tal, eu tenho um neto, o filho dele está com 11 para 12 anos, mas eu tenho, digamos, expectativa ainda de algumas viagens, alguns passeios, algumas coisas que a gente vai vendo. Outro dia eu vi um programa que eu fiquei fissurado para ver se o ano que vem eu vou lá. Semana dos Doces de Pelotas. Que coisa maravilhosa, eu adoro doce. E olha, aquelas barraquinhas com aqueles doces todos, e em termos de Brasil, é considerado os melhores doces do Brasil são feitos lá em Pelotas. Então, o ano que vem eu pretendo dar uma passada por lá, alugar um hotel, ficar lá uns 2 dias para comer doce. Colocar na agenda e marcar presença. E tem uns outros lugares também que ainda eu pretendo ir. Por exemplo, a Serra da Piedade, próximo a Belo Horizonte, tem uma igreja, tem um mosteiro lá em cima e tal, muito bonito, um local de caminhada lindo, um local de você ficar observando a natureza e tal. É outro local que eu também pretendo ir. Eu tive esse ano numa feira de vinhos do mundo inteiro em Bento Gonçalves. Também que coisa gostosa, que coisa alegre. E a gente participou bastante, foi muito engraçado, muito bom. Então, eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto de Expovel, eu gosto de show rural. Não tenho terra agrícola, mas eu adoro ver as novidades, a tecnologia, os animais, aquilo tudo. Eu estou sempre participando. Tem um amigo que é o Arnildo, que é o meu companheiro de viagem. Está indo para um lado, está indo para o outro, está sempre junto comigo. E o Arnildo é técnico, foi técnico do Senai, professor, coordenador lá durante muitos anos. E agora está aposentado. Então, de vez em quando, eu chamo o Anildo, vamos lá e tal, e ele vai junto comigo. E o senhor fala muito dos lugares no Brasil. E fora do país, o senhor tem viajado muito? Fora do país, eu já viajei muito. Eu morava no Rio de Janeiro, estava recém-casado, aí comprei um apartamento financiado pelo BNH, na época da Sandra Cavalcante, e tinha pago uns 2 anos de apartamento, o apartamento estava para ser entregue. De repente, eu vi que estava distante para morar lá e tal, era em Ramos, e de condução, aquela coisa toda. Falei, sabe uma coisa, eu vou vender esse apartamento. Aí coloquei um aviso lá, tinha um escritório, coloquei um aviso, no mesmo dia me telefonaram. Ah, o senhor está querendo vender, eu quero comprar, não sei o quê, quanto é que você quer? Eu falei, eu quero quanto eu paguei. Então, é para já, não sei o que e tal. Aí eu cheguei em casa para minha mulher, falei assim, Sônia, nós vamos viajar. Ela falou, vamos para casa do papai? Eu falei, não, nós vamos para a Europa. Você está ficando louco, nós não temos dinheiro, não sei o quê. Eu falei, não, vendi um apartamento. Vendi um apartamento para ir Vendi um apartamento para poder ir para a Europa. Na época, uma outra coisa, eu fui guia de turismo. Eu trabalhei na Soletur durante alguns anos. Como que eu ia? Período das férias, que eu não tinha atividade na escola, eu saía com alunos, eu saía com excursão de grupos, entendeu? Da Soletur. Então eu viajei em cidades históricas, a Lavagem do Bonfim, a festa ainda era a festa da cerveja em Blumenau, não era nem o Oktoberfest. Naquela época, 60 e poucos, no ano de 60 e poucos, antes de 70. E eu viajei muito, fui guia de turismo da Soletur, uma companhia que tinha. E aí, eu viajava muito, eu conhecia tudo isso e tal. E aí a Soletur me indicou, nós fomos pela Polvani, uma companhia italiana, fazer uma excursão e ficamos em excursão. Depois disso eu vi que não, que eu posso me orientar sozinho, sem a companhia de excursão. E aí eu fui, as outras vezes nós fomos sozinhos. Foi eu e a Sônia, tinha mais um casal de amigos meus do Rio de Janeiro, que é meu compadre, inclusive a Thaíde e a Isabel, e viajávamos juntos. Eu fui com a secretária de turismo daqui também viajar, com a Maria do Rocio, com a filha, viajamos pela Europa toda e tal. Então eu fui várias vezes. Eu tenho parentes em Portugal, que me facilita. O ano retrasado, não, há 3 anos, eu estive lá no encontro de família, aí aproveitei e fiz uma caminhada com meu filho, 40 quilômetros lá de uma cidade para outra, 2 dias, mas foram 2 dias, dormimos e tal, perto de Évora, Viseu, Évora. E para a gente finalizar aqui esse bate-papo bem bacana, a vida não termina aqui, né? O senhor já
deu aí um ensaio nessa fala. O senhor está com 86 anos, está com a vida... é saudável, tem muito chão pela frente. O pai durou 100 anos, né? Foi. 100 anos mais viveu alguns 100 meses, anos né? e 6 meses. O senhor acredita aí, com a medicina e com os cuidados que o senhor tem, que é possível sim o senhor chegar aos 100 anos? Acredito que sim. Inclusive, já estou me preparando para daqui a 14 anos, quem sabe lançando outro livro e fazendo uma reunião entre amigos. Festa não, mas uma reunião entre amigos. Eu adoro música, eu adoro pessoas que tocam piano, que tocam saxofone. Tem não deixa de ser uma festa, a turminha, né? Conhecida, tem o Maestro Luizinho, tem o Paulo Draghi. Tem a turminha que exato, isso aí me alegra bastante e me deixa bem satisfeito. E quem sabe, né, daqui a 14 anos, não sei, de uma hora para outra a gente pode estar indo. Mas também, se for, eu não sou daqueles que vou ficar, talvez, me lamentando, não. A gente vai ver, é uma outra expectativa de vida, né, no outro plano. Se tiver que ir, missão cumprida também. Missão cumprida, exato. Não ficou nada sem ser feito, não. Né? O que existe do outro lado? Existe alguma coisa? Existe. Existem outros mundos habitados? Isso, Jesus já dizia isso, né? Os mundos habitados e tal. Então, a gente que é deísta e que é cristão, que acredita na vida de Jesus Cristo, na Terra, aquela coisa toda, nas lições que foram dadas, a gente vê que essas outras religiões, inclusive, que surgiram, o budismo, o maometismo, não são religiões que trazem o mal. Pelo contrário, elas mostram as coisas boas da vida. Para quê? Para que você se prepare para uma vida espiritual. Vai existir algo. Eu, pelo menos, aceito dessa maneira. E a chegada lá é resultado das nossas ações aqui, atitudes? Das nossas ações, exatamente. Agora, a vida aqui vale a pena? Vale a pena ser vivida. Eu, pelo menos, encaro dessa maneira. É claro que tem determinados lugares que a vida é muito difícil, né? Outro dia mesmo eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre o Afeganistão, que mudou o governo e tal, e está numa situação precária, a população sofrendo muito, porque aqueles que assumiram não têm uma visão ideal, não tem uma visão de construção de coisas boas. Eles querem, muitas vezes, o benefício próprio, e aí é ruim. É ruim. Para a gente finalizar, doutor Jesus, qual a mensagem que o senhor deixa às pessoas que nos acompanham, diante de tudo isso que o senhor falou, aos 86 anos, segue firme, forte, trabalhando, sorrindo com muitos amigos e valorizando muito a vida? O que a gente pode falar para as pessoas que nos acompanham? Olha, eu acho que a cada dia que você amanhece, agradeça a Deus por estar iniciando um novo dia, construindo etapas, fazendo bem para os outros. Procure sair de casa cumprimentando as pessoas, com um sorriso. Procure ser caridoso com aqueles que necessitam. Procure dar um aperto de mão, dar um abraço. Tinha um amigo meu, que já é falecido, que muita gente se lembra dele, que era o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro era uma pessoa, assim, magnânima. E ele dizia que tinha a filosofia do abraço. Então ele gostava de abraçar e você sentia aquela passagem de energia no abraço do Dr. Álvaro. Rabelo. E que foi um dos primeiros que eu tive contato também em Cascavel. Me recebeu muito bem, com um carinho, com uma amizade muito grande. Então, eu acho que as pessoas têm que viver o dia a dia um espírito alegre, um espírito de bondade, de caridade, de abraços, de cumprimentos e de música também. Ouvir uma boa música, ouvir alguma coisa que te alegra e tal, são coisas que fazem parte da nossa vida. Eu acho que se você viver assim, você vai viver bem e vai ficar satisfeito quando chegar no final do dia, você vai agradecer a Deus. Graças a Deus, mais um dia que eu vivi bem. Doutor Jesus, muito obrigado pela entrevista. Um abraço, até mais. Doutor Jesus Viegas conversando conosco, com esse papo bacana e a gente podendo aprender aos 86 anos, médico ginecologista e com muitas histórias. Você pode acompanhar o jornal O Paraná, o jornal impresso com as informações de Cascavel, da região do Paraná e do Brasil. Você pode também acessar o site, não é? O jornal online, oparaná.com.br.
nas redes sociais, aqui no canal no YouTube, a gente sempre contando histórias, trazendo informações, a gente fala sobre política, economia, informações em geral, esse bate-papo também bacana para que a gente possa aprender, não é? Como é bom conversar com pessoas que têm experiências, que têm histórias, para que a gente possa refletir também. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nos acompanhe também no Instagram, no Facebook. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.